Vamos dar início à nossa aula orando e em seguida a gente começa a tratar os assuntos aqui dos slides de hoje. Vamos orar então, irmãos, por favor. Obrigado, Pai, pela noite que Tu nos dás e nos separa, Senhor, esse tempo para estudarmos juntos, continuarmos, Senhor, aprendendo sobre a soteriologia, sobre a doutrina da salvação. Obrigado, Senhor, por cada irmão que tem se esmerado, Senhor, nessas aulas, na leitura, Senhor, tem participado, tem mandado, Senhor, perguntas e tem se inteirado, Pai, com aquilo que tem sido tratado aqui. Pai, eu peço que Tu venhas nos ajudar, Senhor, nesse tempo, nos dar, Senhor, uma mente focada nesse tempo de estudo e que possamos, Senhor, aprender de Ti, Pai, aquilo que vem da Tua palavra. Que possamos, Senhor, olhar para essas verdades espirituais que temos tratado, Senhor, com carinho, com amor, Senhor, sabendo, Senhor, que a Tua palavra é sempre boa, Senhor, e que muitas das vezes pode acontecer que nós tenhamos, Pai, alguns entendimentos incorretos e que pela Tua graça, Senhor, Teu Espírito vem, nos corrige, nos auxilia, Senhor, a aprender de forma exata, Pai, o que a Tua palavra diz. Pai, eu peço por mim que eu possa, Senhor, ser uma ajuda aos meus irmãos e que possamos, Senhor, aprender juntos, continuar aprendendo juntos, Senhor, sobre a doutrina da salvação. Nos dirige, Senhor, em todo esse tempo, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá, irmãos. Mantenham, por gentileza, por enquanto, os seus microfones desligados. E caso haja alguma pergunta, nós vamos participando juntos, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos tratar sobre a doutrina da conversão. Nas aulas anteriores vimos como Deus dirige o chamado do Evangelho a nós por meio da pregação e nos regenera por meio da obra do Espírito Santo, transmitindo nova vida espiritual. Então precisa ser ponto pacífico entre nós aquilo que nós já tratamos. Na semana anterior, não na semana passada, mas na anterior, nós vimos a doutrina da regeneração e vimos como o Espírito Santo trabalha para trazer vida espiritual àqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, conforme Efésios capítulo 2 diz. E vimos que Romanos capítulo 3, por exemplo, a partir do versículo 10, conta ou fala sobre a situação adversa que o homem sem Cristo está. 1 Coríntios ou 2 Coríntios capítulo 2 vai dizer que o homem natural não entende as coisas espirituais porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem morto em delitos e pecados não quer o Senhor, não quer Deus, não quer se voltar a Cristo, não quer se arrepender dos seus pecados, não quer ter vida transformada, a menos que o Espírito Santo haja para trazer vida espiritual e que o homem possa então, de acordo com o que nós vamos trabalhar hoje, responder ao chamado do Evangelho através da fé e do arrependimento. Então agora nós vamos trabalhar essa resposta ao chamado do Evangelho, que é a conversão. A conversão é nossa resposta voluntária ao Evangelho, na qual sinceramente nos arrependemos dos pecados e colocamos a confiança em Cristo para a salvação. Por que é importante nós salientarmos esse ponto aqui? Porque dependendo da forma com que se lê, as pessoas vão dizer que se a eleição existe, a eleição ela é tal como eu expus aos irmãos e defendi aqui, de que ela é individual, o Senhor escolhe antes da fundação do mundo, sem mérito algum. As pessoas vão dizer, não, se alguém já foi destinado à salvação, outros já foram reprovados para a perdição, logo as pessoas não precisam agir em nada. E o texto bíblico não aponta isso. Aponta de que as pessoas precisam responder diante do chamado para vir, né? Jesus faz convite para as pessoas virem a ele, aqueles que estavam cansados e sobrecarregados e receberiam um alívio. Então, se o homem não precisasse fazer nada no sentido de responder, não existiriam esses chamados. Quanto que, na verdade, o homem precisa responder diante do Senhor ao chamado que ele recebeu. E essa resposta, nós vamos ver no decorrer dessa aula, que ela é voluntária e ela é intencional. Intencionalmente, o homem responde ao chamado do Evangelho quando lhe é pregado. A palavra conversão significa virar. Aqui ela representa uma virada espiritual, um voltar-se do pecado para Cristo. Esse processo envolve dois elementos fundamentais: o arrependimento, que é voltar-se do pecado, e a fé,
que é voltar-se para Cristo. Então, os grandes tópicos que nós vamos tratar na aula de hoje é o arrependimento e a fé, que compõem a doutrina da conversão. Então, nosso tema hoje, nós veremos a verdadeira fé salvadora inclui conhecimento, consentimento e confiança pessoal. O ponto 2, que a fé e o arrependimento precisam ocorrer juntos. O ponto 3, que é uma pergunta, na verdade, o ponto 3, as pessoas devem orar para receber a Cristo. E o ponto 4, fé e arrependimento permanecem por toda vida. Então vamos começar aqui com o tópico número 1, a verdadeira fé salvadora inclui conhecimento, consentimento e confiança pessoal. Se você for bom de memória, dá para perceber que são 3 Cs seguidos, né? Conhecimento, consentimento e confiança. Então, tudo isso aqui compõe a verdadeira fé salvadora. Mas aí, o nosso estudo começa mostrando que apenas o conhecimento, apenas estar com a mente saturada de informações sobre o Evangelho, não é o suficiente para compor a fé salvadora. A fé salvadora envolve mais do que apenas o conhecer, apenas o conhecimento. É claro que é necessário ter algum conhecimento sobre Cristo, pois o próprio texto de Romanos 10,14 diz: como crerão naquele de quem nada ouviram, né? Como as pessoas crerão em Cristo se não ouviram falar de Cristo? Eu lembro que há umas 2 aulas atrás, ou uma aula atrás, eu não tenho certeza, nós fizemos aqui uma certa explanação sobre os meios ordinários, ou seja, que compõem a ordem normal da ação de Deus para salvar o homem, que é através da pregação do Evangelho. Então, o meio de ordem ordinário que Deus utiliza para que o homem chegue à fé é a pregação do Evangelho, né? Romanos 10,17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, que aprove a Deus, outro texto diz, salvar pela loucura da pregação. Então, a pregação, a exposição verbal, seja ela através de uma conversa, de uma pregação, de um discipulado, de um evangelismo criativo, qualquer coisa que seja verbalmente comunicado, estamos ali participando da exposição para que as pessoas conheçam de Cristo. No entanto, conhecer os fatos da vida, morte e ressurreição de Jesus não é suficiente, pois as pessoas podem conhecer os fatos, mas rebelar-se contra eles ou não gostar deles. Eu creio que cada um dos irmãos aqui poderiam ter exemplos de pessoas que conviveram conosco, estiveram em nosso meio, vivenciaram situações no contexto da igreja, conhecem o plano de salvação, entendem que Jesus veio, que Jesus morreu para os nossos pecados e não creem, né? Conhecem a verdade, mas não creem na verdade. Então, somente conhecer não é o suficiente, porque as pessoas podem conhecer esses fatos e mesmo assim não se renderem a Cristo. Paulo fala que muitas dessas pessoas conhecem esses decretos, as leis de Deus, mas resolveram se rebelar mesmo assim. Romanos 1,32 diz: embora conheçam o justo decreto de Deus, não somente as fazem, aqui eu dei uma cortadinha no versículo para colocar as partes aqui mais diretas, não somente fazem essas coisas que os decretos de Deus proíbem, dizem que são contrários à vontade do Senhor, como ainda aprovam aqueles que da mesma forma procedem. Então as pessoas ouviram, conhecem certos decretos do Senhor, sabem que tem coisas que nós, quanto crentes no Senhor Jesus, vamos dizer, olha, isso aqui não está coeso com a vontade de Deus. Mas que mesmo assim as pessoas resolveram rebelar-se e vivem em rebelião constante e intencional. E até os demônios sabem quem é Deus e conhecem os fatos sobre a vida e a obra salvadora de Jesus. Tiago afirma: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e estremecem. Algo que nós precisamos lembrar: Satanás e os seus demônios conhecem e sabem quem Jesus é e sabem o que Jesus fez. Sabem que serão derrotados no final de todos os tempos. Sabem que há uma condenação eterna para eles. Mas mesmo conhecendo fatos, não há qualquer tipo de arrependimento da parte deles. Na verdade, a própria Escritura diz que o Senhor os encerrou para a punição eterna que virá. Então, conhecer os fatos é importante,
diria até que é essencial. Você precisa crer de forma correta na verdade. Se você escutar, por exemplo, nós temos aí pessoas que creem que a salvação é através de Jesus e mais alguma coisa. Então, eu não quero ser de forma nenhuma leviano, até porque nós entendemos que há pessoas que podem estar no meio dessas situações e que não estejam ainda percebendo a vileza, a situação complicada que estão. Mas quando nós colocamos Jesus e mais alguma coisa, nós estamos colocando um elemento ali estranho e que deturpa o conhecimento verdadeiro do que Jesus fez e daquilo que eu preciso fazer, então, em responder em fé diante do Senhor. Então, somente crer não é o máximo, mas é essencial e crer de forma correta, conhecer a verdade, conhecer os fatos concernentes à realidade da revelação de Deus através da palavra para entender aquilo que Cristo fez. Por que isso é importante? Porque quando as pessoas creem no erro, elas tendem a perpetuar esse erro através do seu comportamento, seja ele eclesiástico, no âmbito de adoração a qual elas pertencem, ou seja no âmbito da vida comum e normal. Se você já viu, eu lembro que de vez em quando eu comento com os jovens aqui que participam conosco do projeto, que passamos de frente de algumas igrejas e está escrito assim: venha para Jesus e pare de sofrer. Se você vai para aquele local com esse pressuposto de que vir a Jesus é parar de sofrer, logo você vai aguardando receber justamente isso. Então isso vai perpetuar-se na sua prática de adoração e também na sua prática de vida. Então é necessário conhecer a verdade e conhecer a verdade mais limpa possível, não cheio de coisas penduradas ali que servem na verdade para deturpar do que para expor. Então somente conhecer não é o essencial, mas é importante conhecer. Alguém pode conhecer os fatos históricos da morte e ressurreição de Jesus, e que a Bíblia afirma que isso ocorreu para pagar nossos pecados, mas esse conhecimento por si só não é fé salvadora. Assisti um vídeo recentemente, meus irmãos, que o rapaz provavelmente um rapaz cristão, ele ia entrevistando rapidamente as pessoas e perguntava: quem é Jesus para você? Alguns diziam coisas assim mais generalizadas: ele foi um mestre, ele foi alguma coisa. E tinham alguns, claro, de forma bem nefasta, usavam palavreado chulo e coisas do gênero. E tinha gente que respondia de forma correta. Não, ele é Deus, ele veio para pagar pelos pecados e tal. Aí a pergunta posterior: e você crê nisso? Não. Sabe, conhece os fatos, mas não crê nos fatos. Eu sempre cito um homem, salvo engano, o nome dele é Rudolf Bultmann, que ele era um teólogo, ele era um teólogo liberal, conhecia muito das escrituras, mas desconsiderava boa parte das partes com milagres, porque o liberalismo tende a negar esses fatos miraculosos, essas situações mais que não tem racionalidade necessariamente para explicar. Então, conhecer não necessariamente significa crer. Conhecimento e consentimento também não são suficientes. Além do fato de apenas conhecer os fatos sobre a pessoa, a vida e a obra de Jesus, e até concordar intelectualmente com eles, não é o suficiente para a salvação. Nicodemos, por exemplo, sabia fatos sobre Jesus, pois ele chega e diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas quando eu gosto muito desse evento do encontro de Nicodemos com Jesus, João capítulo 3, nós temos o emblemático texto de João 3,16, que é conhecidíssimo, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, só que às vezes a gente desloca ele do contexto. E essa frase que nós conhecemos e utilizamos muito no evangelismo, Jesus falando isso para Nicodemos, na conversa que eles estão tendo ali. E eu acho interessante de como
Nicodemos chega com as lisonjas, com os elogios, com um certo reconhecimento, e Cristo fala, olha, importa-vos nascer de novo. E tem todo o desdobramento da conversa. Nicodemos não entende o que Jesus está falando, Jesus o repreende e diz, olha, tu que és mestre de Israel, não entende o que eu estou falando. Então, pode por acaso um homem o homem já velho voltar ao ventre materno? Então não estava entendendo nada do que Jesus estava falando e era um mestre em Israel, era provavelmente um dos fariseus mais conceituados da sua época. Então ele chega com verdades sendo ditas, mas essa conclusão correta, com base nos fatos, não significava que Nicodemos tinha fé salvadora, pois ainda precisava depositar sua confiança em Cristo para a salvação. Jesus foi taxativo, você precisa nascer de novo. Você precisa chegar ao conhecimento verdadeiro da obra de Deus através da salvação que vem por mim, Jesus, praticamente. Outro exemplo é o rei Agripa, que aparentemente conhecia e consentia com as escrituras judaicas. Paulo disse a ele, crês nos profetas, ó rei Agripa? Sei que crês. Então, esse texto lá de Atos 26, 27, nos momentos de defesa de Paulo, ele está diante do rei Agripa e ele fala, olha, eu sei que você crê nos profetas, eu sei que você conhece as profecias, conhece o Antigo Testamento, mas logo em seguida, no versículo 28, Agripa diz, demonstra não ter fé salvadora, porque ele diz, por pouco tu não me persuades a me tornar um cristão. Isso mostra que o conhecimento e o consentimento não são suficientes para a salvação. Aí nós podemos fazer até mesmo uma volta ali, por meados da época do Senhor Jesus, e pensar nos próprios mestres religiosos da época do Senhor. Os escribas, os fariseus, os próprios saduceus ali. Nós tínhamos pessoas que conheciam demais as escrituras judaicas, o Antigo Testamento, que conheciam as profecias, entendiam a vinda do Messias, conheciam e entendiam a vida do Messias, mas quando Jesus veio, não creram nele, não devotaram a sua vida para Cristo, né? Então, apenas conhecer e consentir. Eles sabiam que o Messias viria, eles sabiam da onde o Messias viria, mas mesmo assim, quando o Senhor Jesus veio, eles não creram. Eu gosto do começo de João, que diz que o Senhor veio para aquilo que era seu, Israel, mas os seus, os israelitas, não o receberam. A maioria do povo judeu da época do Senhor não creu. A maioria. Muitos creram. Muitos reconheceram Cristo como Messias prometido e creram nele. Outros tantos não. Então, somente conhecer e concordar com a realidade daquilo que o texto bíblico está falando não é necessariamente resultado de uma fé salvadora. Cada pessoa precisa confiar em Jesus para ser salvo. A ideia de confiar em uma pessoa, além de conhecer e aprovar os fatos do Evangelho, é necessário confiar em Jesus para a salvação. Quer dizer de deixar de ser apenas um observador, e aqui tá errado aqui, irmão, mas e entrarmos no relacionamento pessoal com Jesus. Não é entremos, é entrarmos no relacionamento pessoal com Jesus. Eu gosto dessa expressão confiar. Normalmente, quando eu evangelizo as pessoas, eu falo da necessidade das pessoas entregarem a vida para Cristo e confiar em Cristo. Porque somente acreditar pode, quando nós usamos o sinônimo de crer para acreditar, se torna um pouco vago. Porque nós vimos ainda há pouco que até os demônios acreditam na existência de Deus, que Deus é um só, conhecem Jesus, sabem da obra salvífica. Então eu prefiro usar a mesma expressão que Gruden utiliza no seu livro, na teologia sistemática dele, para falar de confiar, porque tem a ver com deixar o cuidado ou entregar completamente o cuidado da sua vida nas mãos do Senhor. Então precisamos entrar nesse relacionamento com Cristo através da fé, através da confiança, da crença no Senhor. Portanto, nós podemos definir a fé salvadora como sendo a confiança em Jesus Cristo como uma pessoa que proporciona o perdão dos pecados e a vida eterna com Deus. Claro que nós temos um desdobramento muito maior da fé em Cristo,
Nós não temos apenas o perdão dos pecados e a vida eterna com Deus, nós temos a justificação, nós temos a filiação, nós temos a própria santificação, nós teremos a glorificação no futuro, nós temos o relacionamento refeito, nós temos tanta coisa, mas o que é mais circunstancial ou mais direto, e até mesmo que nós utilizamos no nosso momento de do evangelho para as pessoas, é citar esses dois tópicos praticamente: perdão dos pecados e vida eterna com Deus. Perdão dos pecados e vida eterna com Deus. Olha, você crê em Cristo, você vai receber o perdão dos seus pecados e você vai ter uma vida eterna ao lado do Senhor, porque hoje você está condenado e seus delitos e pecados, o seu caminho é de trevas, você está fora da luz, mas crendo em Cristo, você recebe o perdão dos seus pecados, suas dívidas são pagas, você não tem mais nenhum débito diante do Senhor, e com isso, Oi, diga. Né, quando você fala aí das bênçãos da salvação, né? Aí você falou da glorificação. Então, vai ser uma coisa futura. Então, Sim. essa coisa futura, a gente diz para a pessoa que a gente, né, que a gente está vendo que se converteu, né? Dentro da glorificação fica a vida eterna com Deus, é isso? A glorificação é o estado de renovação completa da pessoa, né? É quando todo e qualquer resquício de pecado será tirado. Eu creio que nós já começamos a vida eterna no momento que cremos. Claro que vai ser o estado permanente depois de toda a consumação. Mas eu creio que a glorificação ela é essencialmente o que a palavra de Deus demonstra, que é o momento em que não haverá mais nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de resquício de pecado, e toda e qualquer mancha será tirada definitivamente. Mas eu Então, creio no que céu, que no já céu. nós já estamos, nós, Tá? quanto Igreja dos Irmãos, que somos dispensacionalistas, cremos que a glorificação acontece no arrebatamento, né? Olhe para o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 3 ou 4, o Ricardo aí, que é mestre em escatologia, vai lembrar melhor do que eu, né, do texto, mas ali diz, né, nós, de forma nenhuma precederemos os que dormem no Senhor, os mortos em Cristo. Eles ressuscitarão primeiro, receberão corpo glorificado, e depois nós seremos transformados também, né? Nós já cremos que no arrebatamento acontece a glorificação dos nossos corpos. Nós passamos o período da grande tribulação já glorificados e voltamos para reinar com Cristo no seu reino milenar, terreno e literal também glorificados. Então, é certo a gente falar então que já que agora já estamos usufruindo a vida eterna com Nós já Deus. estamos usufruindo das bênçãos da eternidade, parcialmente das bênçãos da eternidade, né? Não ainda completamente. Eu acho que nesse sentido a gente só vai ter a completude de todas as coisas no momento da consumação final. Mas olha, a gente já tem, por exemplo, com a conversão, nós já temos um relacionamento religado com Cristo, nós já temos bênçãos celestiais nas regiões onde o Senhor está, nós já temos experimentado e vivenciado coisas que são benefícios e bênçãos para aqueles que creem em Cristo, mas a eternidade, como nós almejamos alcançar e temos certeza que virá somente na consumação, tá? Não pense que eu estou tentando lembrar onde é que está o texto, mas eu não vou conseguir lembrar agora. Mas Jesus diz, né, que a eternidade é essa, conhecer o Filho a quem tu enviaste. Então, enquanto nós já estamos nesse relacionamento com o Senhor, nós já estamos vivenciando aspectos não totais, porque só serão realizados e conformados na eternidade, de um relacionamento modificado para uma perspectiva muito diferente daquela que nós estávamos sem Cristo. Eu gosto muito do texto, salvo engano, é Colossenses, que diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e colocou no reino do Filho do seu amor. Então, a perspectiva de pertencimento de um reino de trevas para um reino celestial, ela é magnífica, mas completamente só na eternidade, meu irmão. E pastor, Diga. Entendi. boa noite. Pastor Rodrigo, Diga.
A referência, eu acho que é 17:3 de João. Diz que eu conheço a ti como o único de verdadeiro é Jesus Cristo a quem enviaste. Perfeito, meu irmão. Obrigado. 17:3. Por favor. Eu não sei se pode parecer um pouco de confusão. Uma das coisas que a gente sempre fala no contexto da Igreja dos Irmãos é a eternidade como sendo assegurada Uhum. imediatamente quando você é convertido, ou Sim. seja, quando você é salvo. Então você tem a eternidade. Então, nesse aspecto de segurança, não há o que temer mais. Uhum. Outra coisa quando se fala de eternidade, certo? Que é usufruir da eternidade, nós, como você bem disse, ele já está presente. Uhum. Quando o texto de lá de Efésios fala que a gente foi colocado nas regiões celestiais em Cristo, isso é Sim. real. Não é que a gente vai ser colocado, não é que... Não, é real. Tá? O que nós talvez não entendamos ou não compreendemos o que é esse estado real de regiões celestiais em Cristo. Estamos falando de uma batalha que envolve aspectos físicos, mas especialmente são aspectos de lutas espirituais. Isso tem a Uhum. ver com a eternidade. Né? E Sim. é óbvio que tem algo que vai acontecer. Então, falando, então, uma coisa é uma questão de segurança. Tá? A pessoa vem, ele tem a eternidade assegurada. Ponto. Uhum. Isso é fato, é real. Né? A outra coisa é você usufruir dos benefícios dessa eternidade neste mundo presente. Como Uhum. você bem colocou. Certo? E claro, certo? Quando nós formos transformados, nós teremos a perfeita noção do que é a eternidade da perspectiva divina de uma forma plena. Então, Certo. é isso que a gente precisa entender. Não sei se eu me esclareci ou fiz mais Sim, confusão. sim, 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 sim. Obrigado. É isso. Então, nós já partilhamos, como o texto de Efésios diz, dessa posição diante do Senhor. Então, é graça, é misericórdia, é bondade do Senhor que nos alcança e nos leva para esse reino dele. Então, nós temos. Há uma coisa que eu ouvi na sua pergunta, minha irmã, acho que foi a auxiliadora que fez a pergunta, né? Eu acho raro momento em que nós, no evangelismo, comentamos a glorificação. Não, é verdade, fui eu que falei. Foi, Não, né? porque eu falava assim, que nós aqui já na Terra, né, a minha pergunta é assim, porque eu falo, né, quando estou evangelizando, que nós aqui já estamos, né, usufruindo a vida eterna com Deus, né? Agora, Uhum, claro, eu queria saber a diferença da glorificação, que como você falou, são a glorificação, a completa, né? Só no céu, né? Só quando isso. Jesus nos No levar. arrebatamento. Isso. Foi assim que eu entendi. Certo. Continuando. Embora a salvação abranja bênçãos mais amplas, como eu falei ainda há pouco, como justificação, adoção, santificação e glorificação, as principais preocupações para alguém que vem a Cristo, de imediato são perdão dos seus pecados e a vida eterna com Deus. São questões fundamentais para o incrédulo que busca restaurar a comunhão com Deus. Aqui eu quero fazer um pequeno ponto. O incrédulo só é capacitado a buscar esse relacionamento com o Senhor depois da regeneração. Antes, o texto de Romanos 3:10 em diante é taxativo. Não há quem busque a Deus. Não há. Não há. Eu já conversei com os irmãos sobre isso aqui, de que o idioma grego que foi escrito no Novo Testamento, quando a palavra todos ou qualquer um aparece, não é como nós usamos no português de forma muito errada, que nós falamos, hoje todos os irmãos estão assistindo aula, menos tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, então não é todos. O idioma grego, o idioma bíblico, ele mostra que não há. Então se diz que não há, e é uma citação do Antigo Testamento hebraico, se não há, então não há. Então quando nós estamos chegando nesse tópico que eu acabei de colocar aqui na tela, que o incrédulo busca a restauração da comunhão com Deus é depois já de ter sido vivificado pela ação do Espírito.
E ao confiar em Cristo, o objetivo é ter o pecado e a culpa removidos e restabelecer esse relacionamento com Deus. A palavra confiança é mais próxima do conceito bíblico de fé. Quanto mais nós conhecemos alguém e vemos essa pessoa agir de maneira confiável, mais nos sentimos encorajados a confiar nela. O bom é que nós somos chamados a confiar em alguém que é perfeito, né? Nós não somos chamados a confiar em alguém que é falho. Nós não somos chamados a confiar em alguém que pode errar. Nós somos chamados a confiar em alguém que é perfeito em todas as suas grandezas, perfeito em toda a sua pessoa, e que nós somos encorajados, chamados e impulsionados a entregar o controle total da vida ao Senhor Jesus. Um dos nossos um dos termos mais fantásticos que eu acho, para se referir ao relacionamento com Cristo, claro que esse não é o único, eu sei as escrituras que falam sobre várias terminologias, expressões que falam do nosso relacionamento com Cristo, mas eu gosto muito da palavra doulos, que é a palavra que foi traduzida nas nossas Bíblias, principalmente as Almeidas, como servo. Né? Nas cartas de Paulo você vê Paulo, servo de Cristo. A palavra doulos, ela é, na verdade, a palavra escravo, e fala sobre a escravidão ao Senhor, de como nós somos escravos de Cristo, e o nosso Senhor é alguém que cuida completamente de nossas vidas, e nós somos chamados a confiar nele. Nós sabemos que o que ele disse é verdadeiro, nós sabemos o que ele disse se cumprirá, nós sabemos o que ele disse é confiável, nós sabemos o que ele disse não é mentira, nós sabemos o que ele falou para nós que vai acontecer, acontecerá, nós sabemos que as suas promessas são verdadeiras, se cumprirão no tempo e no espaço e nós podemos usufruir dela. Então, a palavra confiança, ela exprime muito melhor o sentido de fé, porque somente entender que fé é acreditar, então os demônios seriam crentes, e nós sabemos que eles não são, porque eles sabem da existência de Jesus, sabem do seu plano, da sua ação, mas não creem, não se arrependem, e não tem como se arrepender daquilo que fizeram. Então aqui, fazendo um rápido resumo, a confiança é confiar em Jesus. Ponto. Perdão dos nossos pecados. Recebimento da vida eterna, relacionamento pessoal, o religar, a ponte estava quebrada, em Cristo nós religamos esse relacionamento com Deus, nós estávamos mortos em pecados, Romanos 3:23 vai dizer que todos nós estávamos afastados de Cristo, afastados do Senhor, carecíamos da sua presença, mas em Cristo nós temos esse relacionamento restaurado. Pensem que formidável é sair de pertencente ao império das trevas para pertencente ao império, ao reino de Cristo. Sair de uma posição de odiador de Deus para filho de Deus. Sair de uma posição de morto para vivo. Sair de uma posição de condenado para justificado. Sair de uma posição de ostracismo com o Senhor para o relacionamento de pertencimento, de união com o Senhor. Então isso aqui é grandioso. A doutrina da conversão mostra para nós de como nós temos esse relacionamento refeito com o Senhor. Como nós podemos nos achegar a Ele. Como nós podemos ter livre acesso ao nosso Senhor através das disciplinas espirituais que Ele nos deixou. Passagens das Escrituras que enfatizam a confiança em Cristo como uma pessoa viva. João fala de receber Cristo como se recebe um convidado em sua casa. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, eu falei ainda há pouco, quero falar novamente, eu aprecio muito o começo do livro de João. Eu gosto de todo o livro de João, eu gosto de deixar isso muito bem explicado. E quando eu uso essas expressões, eu aprecio muito uma parte, eu gosto muito da parte, eu não estou falando que a outra parte não é importante, mas eu vejo quão grandiosa é a explicação no começo de João sobre o que Cristo veio fazer, aquilo que ele, como as pessoas reagiram. E o texto diz que todos quantos receberam, todos aqueles que foram capacitados a responder
eles foram feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Nós somos convidados a vir a Cristo, a receber a Cristo, a entregar a vida para Ele, a confiar nele integralmente. E as passagens das Escrituras que nós vamos ler ainda aqui no decorrer desse primeiro slide mostram isso. Além disso, em João 3,16, a fé é apresentada como confiar em Cristo, usando a expressão todo aquele que nele crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa linguagem demonstra que se passa a ter uma relação pessoal e de confiança, onde nós depositamos a nossa fé na pessoa de Cristo e em sua palavra. Jesus fala em várias passagens da necessidade de irem até Ele. Ele diz que quem vem a Ele não será rejeitado, né? Aquele que vier a mim, de forma nenhuma lançarei fora. João 6,37. E aqueles que têm sede podem vir a Ele para beber a água viva. Estava comentando com os jovens aqui na terça-feira, e eu estava comentando sobre como Jesus, eu fui com os irmãos na EBD, eu não consigo lembrar exatamente o momento, como Jesus era assertivo com os contatos que ele tinha. Né? Nós temos o relato da mulher samaritana em João capítulo 4, nós temos o encontro com Nicodemos em João capítulo 3, nós temos outros momentos significativos, nós temos o encontro de Jesus com o jovem rico, nós temos o encontro de Jesus com... Estou tentando lembrar o nome do homem que subiu na árvore, lá, Zaqueu. Nós temos várias situações em que o Senhor era sempre muito taxativo. Ele mostrava onde o coração daquelas pessoas estava arraigado e como eles deveriam, então, abandonar aquelas coisas e vir a Ele. Mas uma coisa que nós temos certeza que, por esses 2 versículos finais que eu coloquei aqui, é que as pessoas que se voltam a Cristo não serão rejeitadas por Ele. Não serão rejeitadas. E que todo mundo que chegar a Ele vai receber uma água viva. Jesus chama os cansados e sobrecarregados a vir a Ele para encontrar descanso e alívio. Lá em Mateus 11, 28 a 30. Jesus é apresentado como alguém que está pronto para receber todo aquele que vier a Ele. Todo aquele que vier a Ele. Existe uma série, eu não sei se eu vou pronunciar direito o nome, mas é The Chosen, a tradução é Os Escolhidos. É uma série que conta a vida de Cristo. Ela é relativamente boa, essa série. Entretanto, nós temos que identificar o que é revelação, o que é Bíblia e o que é enredo, o que foi colocado ali para encher o enredo, porque afinal de contas se trata de uma obra de dramaturgia. Então tem muita coisa naquela série que demonstra a exposição ou a revelação do que a palavra diz. E tem coisas que não estão lá, né, que foram criadas pelo autor para talvez encher ali o enredo. E eu lembro de uma das cenas que uma pessoa vem a Cristo e Jesus não a atende. Não está escrito na Bíblia esse episódio. Jesus não a atende. E quando eu vi aquilo ali, eu fiquei pensando, meu Deus, não lembraram do texto que diz que aquele que vier a mim, de forma nenhuma lançarei fora. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Claro que muitas pessoas se chegavam a Cristo com um propósito equivocado. Nós lembramos de aquele texto que conta depois da multiplicação dos pães e peixes, que queriam fazer Jesus de rei, né? Porque tinham recebido comida. Muita gente vinha atrás de Cristo por motivação equivocada. Mas aqueles que se achegavam ao Senhor, nós temos o relato do centurião, nós temos aqueles que vinham até Cristo e pediam pela sua libertação, pela sua cura. Nós vemos Jesus recebendo essas pessoas, cuidando dessas pessoas, e pasmem que tem muitos textos que nem dizem que essas pessoas creram em Jesus. Nós vimos algumas aulas anteriores de como o Senhor Jesus efetuou curas para pessoas que o texto não diz que creram. Mas o Senhor mesmo assim curava aqueles que estavam angustiados de alma ou com situações físicas. Mas o que nós temos certeza é que nós já recebemos aqueles que creram, que já creram, e aqueles que ainda crerão receberão alívio desse cansaço e da sobrecarga que o carrega. Normalmente esse texto de Mateus 11, 28 a 30
ele é interpretado como as situações adversas da vida. Eu prefiro entender esse texto como o Senhor falando escancaradamente sobre o fardo do pecado, que as pessoas tendem a não perceber-se até que a obra manifesta de Cristo seja colocada diante dela. Vende a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, ele está vivo, nós sabemos disso, nós sabemos que o Senhor ressuscitou, passou um período de tempo e fez várias aparições, depois comissionou os seus discípulos para ir até Galiléia, ali ele encontrou-se com eles, passou a grande comissão e em seguida foi elevado diante das suas vistas aos céus e está agora à destra de Deus Pai. Nós sabemos que Jesus está vivo porque ele continua agindo no céu pela sua igreja. Nós temos um advogado junto a Deus. Se vocês pecarem, nós temos um advogado junto a Deus que intercede por nós. Nós temos alguém que está ali, que age, que está santificando a sua igreja através do seu Espírito. Então Jesus está vivo. Jesus requer que tenhamos fé nele, confiança nele. Jesus chama as pessoas para virem. E Jesus recebe aqueles que vêm. Se os irmãos tiverem um tempo, eu não lembrei desse vídeo há tempo, senão teria colocado ele aqui. Mas se você tiver um tempinho, anote aí em qualquer lugar, depois para você procurar. Escreva no YouTube a seguinte situação: ovelhas respondendo à voz do pastor. Eu acho aquele vídeo uma ilustração perfeita de como o Senhor Jesus diz que aqueles que são sua ovelha ouvem a sua voz, reconhecem e seguem ele. O vídeo, se os irmãos puderem visualizá-lo depois da aula ou qualquer outro dia, vão ver que as pessoas tentam chamar as ovelhas e as ovelhas não respondem. Aí o pastor das ovelhas vai lá, chama e as ovelhas chegam até ele. Então, o pastor, o supremo pastor, que é Cristo, acolhe as suas ovelhas, recebe as suas ovelhas. A fé aumenta à medida que o conhecimento aumenta. Ao contrário do conceito secular de fé, a fé verdadeira não se baseia na ignorância ou na crença contrária à evidência. Pelo contrário, a fé salvadora é consistente com o conhecimento e a verdade dos fatos. Uma das principais alegações das pessoas contra os crentes é que a nossa fé é como se fosse um salto no escuro. Eu não concordo com essa afirmativa. Eu creio que tem muito respaldo histórico, respaldo bíblico, claro, para mostrar a veracidade da nossa fé. A nossa fé, ela não é cega. Ela não está alicerçada em mitos, coloca-se sem fundamentação. A própria ressurreição de Cristo, nós vemos que a própria palavra de Deus mostra que teve várias pessoas que viram aquilo e que puderam atestar. Flávio Joséfo, que é um historiador do primeiro século, atesta nos seus escritos não cristãos da ressurreição daquele que era tido como o Messias. Então nós temos respaldo bíblico, respaldo histórico da nossa fé. Ela não é um salto no escuro, ela não é andar sem entendimento. Claro que envolve a questão de milagres que não tem como você provar cientificamente dentro de um laboratório, envolve sobrenatural que você não tem como testar num laboratório, essas verdades que são ditas ali requerem fé de nós, mas não é de forma nenhuma uma fé contrária à evidência. Eu lembro que no tempo que eu estudava na UEPA, eu fazia licenciatura em física, eu ia ser professor de física antes de entender o chamado de Deus para a minha vida, para a nossa vida, minha esposa, para o ministério. E eu lembro que numa aula, o professor de geologia estava falando sobre a idade da Terra. Eu não sei qual é a percepção de vocês, mas também esse não é o nosso assunto, mas eu quero só tocar nisso rapidamente. E eu creio na Terra conforme os escritos bíblicos demonstram que
não era uma terra antiguíssima. Não concordo com essa explicação que alguns crentes tentam dar para se encaixar nas verdades ou nas descobertas científicas. E eu lembro que o professor estava falando sobre a idade da Terra através das rochas segmentares e tudo mais, e ele falou assim: mas tem aquele povo lá do livro que acredita que a Terra tem só entre 6.000 e 7.000 anos. Aí eu levantei a mão, eu acredito assim. Não, mas tem muita evidência que mostra que não é verdade isso. Tem muita evidência que mostra, e também tem evidência hoje, tem muitos crentes, cientistas que estão mostrando que há possibilidade sim de que a Terra só tenha mais ou menos entre 6.000 e 7.000 anos, porque ser crente não é abrir mão da inteligência, abrir mão do raciocínio, abrir mão da evidência. Aqueles que dizem isso, eles tratam a nossa fé como ignorância. E graças a Deus, no próprio relato bíblico, nós temos, por exemplo, Paulo, que era alguém extremamente capacitado para a sua época, cresceu aos pés de Gamaliel, era um homem versado em idiomas, ele era um intelectual, se nós pudéssemos colocar assim, e ele era alguém que cria. E nós temos homens simples, como pescadores, que eram homens que criam também. Então não é crer é de forma nenhuma ser avesso às evidências. Segundo Paulo, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Quanto mais conhecemos sobre Cristo e o caráter de Deus, mais confiamos nele. Portanto, a fé não é enfraquecida pelo conhecimento, mas deve aumentar com o verdadeiro conhecimento. Aqui, esse tópico fala da questão do conhecimento das próprias Escrituras. É por isso que a ideia de que não devemos nos preocupar em aprender a Escritura é errada. Eu não sei se eu comentei isso aqui, mas os irmãos da igreja de Coqueiro conhecem um pouco da minha história, e eu vim de um contexto pentecostal. Até os 17 anos eu era membro da Assembleia de Deus, e depois de um tempo não frequentei mais a Assembleia de Deus, comecei a frequentar outras igrejas, e eu lembro que uma das coisas que mais me agoniavam, e mesmo sem conhecer, quando a pessoa chegava no púlpito e dizia assim: olha, eu vim preparando um assunto, mas Deus me indicou para pregar isso aqui. Eu ficava pensando, será que isso aconteceu mesmo? Será que de fato Deus direcionou? Será que a pessoa não preparou nada e agora vai na cara e na coragem e vai tentar falar alguma coisa? E eu ficava com isso na mente, de como as pessoas, em alguns contextos, podem ser contrários ao próprio entendimento da palavra. Mas se nós olharmos para Atos, nós vamos ver que quando os irmãos, ou melhor dizendo, os judeus da Bereia receberam a palavra de Paulo, eles foram nas escrituras para procurar se estava certo, se estava errado. 1 Tessalonicenses capítulo 5 vai dizer, olha, examinar todas as coisas, retente, que é bom. Se eu não conheço a palavra, eu vou examinar com que filtro? Se eu não conheço que a palavra de Deus diz A, e alguém me diz A mais A, como é que eu vou saber que é somente A que eu devo crer porque está na palavra? Se eu conhecer a palavra. Então, não temos como dizer que a fé ela enfraquece quanto mais nós conhecemos. Aí existe um argumento que diz assim, mas existem muitas pessoas que tinham a vida com o Senhor, mas aí foram para a universidade ou começaram um curso teológico, então se afastaram. Eu não creio que essas pessoas tinham um relacionamento muito seguro com Cristo, não. Não creio, não consigo olhar dessa forma. Então, o estudo bíblico não é maléfico, pelo contrário. Quando nós conhecemos a palavra, nós nos protegemos até mesmo de sermos enganados. Em locais em que o pastor é colocado num pedestal, as pessoas não tendem a examinar a palavra dos seus líderes. Não, mas o pastor disse isso aqui. Não, mas o pastor pode estar errado. O líder pode estar errado. Então, se eu não sei examinar, se eu não sei filtrar pela própria palavra, eu vou ser enredado por vários ventos de doutrinas. É por isso que existem muitas igrejas, pseudo-igrejas, seitas, que defendem coisas estarrecedoras, absurdas, porque as pessoas não conhecem a Bíblia. Não tem como responder biblicamente aquelas invencionices, porque não conhecem a Bíblia.
Então nós precisamos conhecer, porque a nossa fé tende a ser fortalecida com as verdades de Deus que nós trabalhamos e aprendemos e aprendemos. Claro que a gente deve ter cuidado de não tratar Deus como matéria. Nós temos até uma matéria na teologia que é teontologia, que é se eu não me engano, é teontologia, que é a matéria da teologia própria, para falar do ser de Deus, mas a gente não deve tratar Deus como uma matéria. Nosso relacionamento com o Senhor é um relacionamento pessoal e não acadêmico. Então, nós lidamos com o Senhor e vivemos com o Senhor, nos relacionamos com o Senhor de um relacionamento de filho para pai, não de estudante para matéria a ser estudada. Mas conheçamos a palavra e continuemos a buscar conhecer. Alguns opositores, dizem que não precisamos gastar tempo aprendendo sobre a Escritura, pois ela mesma diz que quando precisarmos de instrução, o Espírito nos ajudará. Né? Não sei quantos dos irmãos lembram desse texto, mas o Senhor diz: quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará, naquela mesma hora, as coisas que devem dizer. Então, usam esse texto fora de contexto para o pretexto do não estudo. O texto de Lucas 12 não está no contexto de estudo progressivo e sistemático da palavra de Deus. Usar esse texto para validar esse pensamento é cometer erro exegético. O texto de Lucas capítulo 12 não foi escrito para ensinar que o homem não deve conhecer a palavra. Nós temos inúmeros textos do Antigo Testamento, inclusive, que diz: eu amo a tua palavra, eu conheço a tua palavra. Se você já leu o Salmo 119, leia novamente. São várias terminologias diferentes para falar do apego, do amor à palavra, à lei do Senhor e tudo mais. Então, quando eu pego um texto como esse, que não foi escrito com esse propósito, e uso para justificar isso, eu cometo um erro, porque eu estou falando que Deus falou aquilo que ele não falou, um erro exegético. O texto não foi escrito para isso, então usá-lo para isso é errado, é pecado. Outros usam erroneamente o texto de 2 Coríntios 3,6 como um pretexto para se opor ao estudo sistemático e progressivo das Escrituras, daquilo que eles entendem que é a letra, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Normalmente as pessoas citam apenas a parte final, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Não, meu irmão, você não precisa estudar a palavra. Se você se encher muito da palavra, olha, a letra vai te matar. Só que não é o que o texto está falando. O texto está falando, está usando a nomenclatura ou o sentido de letra para falar sobre a antiga aliança, baseada na letra da lei, e contrasta com a nova aliança, que é baseada no Espírito de Deus, que dá vida. Então, usar esses dois textos como pretexto para não estudar, ou para não conhecer as Escrituras, ou para não se preparar para dar um sermão. Né? Não preciso me preparar para dar um sermão, porque na hora que eu chegar lá, a palavra de Deus diz que na hora que eu estiver lá, o Espírito Santo vai dizer o que eu devo falar. Vai nessa. Eu creio que o Senhor não bonifica preguiçoso, não. Preguiçoso não deve pregar, não deve ensinar. A gente deve se esmerar em gastar tempo, aprender, para que nós possamos ser canais de fidelidade daquilo que a palavra de Deus diz. Claro que nós vamos cometer erros, mas não devemos cometer erros propositadamente. Alguém vai falar alguma coisa que pode não necessariamente ser uma verdade. E você vai dizer assim: olha só, esse irmão aí nem se preparou. Não, irmãos, mesmo com muita preparação. Se Pedro olhou para o texto de Paulo e disse: olha, Paulo escreve coisas aí que são difíceis de entender. Quanto mais nós, né, que estamos de uma diferença de tempo, de outra cultura, podemos cometer erros, mas não podemos usar esses versículos para detonar o estudo bíblico como se fosse algo que as Escrituras não incentivam. Pelo contrário, temos muitos textos que incentivam o conhecimento e conhecer mais da palavra. Né? Eu quero conhecer da palavra, eu quero aprender da palavra, não somente para rebater as pregações, não é esse o intuito, mas conhecer do Senhor. Nós temos o conhecimento especial através da palavra. Nós só sabemos que Jesus, ou que Deus é trino, ou triuno, através da palavra. Ah, não, eu olhei para a revelação ou para a criação e vi que Deus era trino. Não funciona assim.
Não funciona assim. Explica a existência de Deus, mas não dá esses detalhes. Ah, não, mas eu lembro agora que aconteceu tal coisa. Não, irmãos, é a palavra de Deus que nos dá as informações pertinentes e reais sobre aquilo que nós precisamos conhecer de Deus. A fé salvadora se baseia na confiança nas palavras da Escritura como testemunho de Deus. E Romanos 10:17 destaca a importância da palavra de Cristo para o nascimento da fé, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Apenas conhecer os fatos sobre Jesus não é suficiente para a salvação. Apenas concordar com esses fatos também não é suficiente para a salvação. Cada pessoa precisa crer em Jesus para que se receba a salvação. E a fé deve aumentar com o conhecimento. Quanto mais se conhece, maior a fé. O nosso segundo tópico, fé e arrependimento precisam ocorrer juntos. A definição de arrependimento. O arrependimento pode ser definido como uma profunda tristeza pelo pecado, uma renúncia ao pecado e um propósito sincero de abandoná-lo buscando uma vida de obediência a Cristo. Isso envolve compreensão intelectual, entender o que é pecado, aprovação emocional, entristecer-se pelo pecado praticado e a decisão pessoal de afastar-se do pecado, intencionalmente abandoná-lo. Embora o arrependimento genuíno resulte em uma mudança de vida, nós não podemos exigir um período de tempo específico de mudança antes de garantir o perdão. Aqui acho que é importante salientar que há situações e situações. Há crentes que terão muito mais dificuldade de vencer uma prática pecaminosa do que outros e práticas similares. Não estou falando que ele vai viver na prática do pecado. 1 João capítulo 3, em especial, vai dizer que o crente não vive na prática do pecado. Mas vou dar um exemplo de alguém que veio de uma situação de dependência química, por exemplo. Nós sabemos que nós não devemos nos dar ao vício, não, tem coisas que são lícitas, mas que não edificam, que não convêm. Mas alguém que teve problemas sempre, muito tempo, com vício, ou com imoralidade sexual, ou coisas do gênero. E por mais que tenha acontecido a fé, o arrependimento, a pessoa tenha se convertido e a sua natureza tenha sido mudada na regeneração, ele tem uma nova natureza criada por Deus, que está inclinada para as coisas de Deus, ainda há lutas a serem vencidas todos os dias. O processo de santificação inicia na conversão e termina só lá no momento da glorificação. Enquanto nós estamos nessa vida, nós estamos continuamente crescendo e vencendo pecados através da formação do caráter de Cristo em nós. Não são raros os momentos, por exemplo, que nós vivenciamos situações no contexto da igreja que nós dizemos assim, poxa, isso aqui não deveria estar mais acontecendo. Ou até mesmo em nós mesmos, voltar um pouco para nós, porque às vezes a gente é muito rápido de observar o erro do outro. Nós olhamos para nós mesmos, temos um posicionamento, um comportamento, e a gente pensa assim, poxa, isso aqui já não era para estar acontecendo. Ou não era para isso ser tão evidente em mim. Por quê? Progressivamente o Espírito Santo está trabalhando para nos conformar à imagem de Cristo. Claro que eu entendo, e eu tenho conversado sobre isso com alguns irmãos, de que nós precisamos olhar para trás e perceber mudanças. Se nós nos convertemos há 10 anos, e estamos agora em 2025, 10 anos depois, e não há nenhuma mudança aparente, algo de errado não está certo. A gente precisa verificar o porquê que nós não estamos crescendo no Senhor. Então, a gente não precisa necessariamente delimitar um tempo para dizer se alguém foi perdoado ou não. O arrependimento é uma decisão do coração que envolve toda a pessoa. E a mudança de vida, uma mudança visível de comportamento, é fruto desse arrependimento. A tristeza pelas ações não é suficiente para o arrependimento genuíno se não for acompanhada de uma decisão sincera de abandonar o pecado cometido contra Deus. Senhor, se eu defraudei alguém, que eu restitua ainda muito mais. Né? O real arrependimento, ele traz esse peso de abandonar aquilo que está sendo praticado.
Abandonar aquilo que está tomando o coração da pessoa. O jovem rico foi embora depois do Senhor Jesus mandar com que ele vendesse tudo que ele tinha e dar aos pobres, porque o seu coração estava arraigado nas suas riquezas, estava preso, seguro nas suas riquezas. Então, quando o Senhor confrontou o seu ídolo, ele foi embora. E o texto bíblico diz que ele foi embora triste porque era dono de muitas posses. Nós precisamos perceber aquele momento na nossa história, no momento que nós viemos a Cristo, e os passos progressivamente, quando nós dizemos assim, não, isso aqui não faz parte da minha vida. Isso aqui era pertencente à antiga natureza, o antigo eu. Não vai fazer parte da minha vida. Eu, em Cristo, vou buscar vencer esse comportamento. Então, é uma decisão genuína e intencional de abandonar pecado. Paulo destaca a importância de se voltar para Deus e ter fé em Jesus. Lá em Atos 20, 21, ele diz, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 7, de 9 a 10, ele distingue entre a tristeza que leva ao arrependimento e a tristeza mundana que produz morte. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, ou seja, de acordo com a ação de Deus, para que de nossa parte não sofresse nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Alguns anos atrás eu assisti uma pregação e o que o pastor ele contava em outra pregação que tinha acontecido na pregação anterior. Ele começou a pregar o evangelho e as pessoas começaram então a vir até normalmente as igrejas elas têm escadas, né, que levam até o púlpito, e as pessoas começaram a chegar nos degraus da escada e ficaram ali sentados enquanto a pregação da palavra era feita. As pessoas estavam cabisbaixas, algumas chorando, e o pastor comenta de que os diáconos da igreja foram tirar as pessoas de lá, né? E ele disse, não mexa nas pessoas, porque Deus está as ferindo. Salvo engano, era Agostinho que dizia, feriste o meu coração com a tua palavra e por isso te amei. Então há uma tristeza que vem e é causada pela essa ação de Deus que faz com que o homem chegue ou continue a arrepender-se toda vez. Nós podemos ver isso também muito claramente quando alguém chega para nos repreender. Não é comum que numa repreensão alguém fique sorrindo de orelha a orelha, né? Não é comum. Eu nunca presenciei, na verdade, uma repreensão que a pessoa ficou rindo de orelha a orelha se não fosse de forma irônica, né? Mas quando a repreensão é seguida da correção, nós vemos que aquela tristeza causada pela repreensão é Deus trabalhando para transformar o nosso coração e continuamente formar o caráter de Cristo em nós. O arrependimento genuíno envolve uma decisão do coração diante de Deus, como exemplificado por Esaú, que chorou pelas consequências das suas ações, mas não se arrependeu genuinamente. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, o arrependimento aqui, ele é reconhecer o pecado, entristecer-se pelo pecado, abandonar o pecado e ter uma vida de sujeição, de obediência a Jesus. O arrependimento e a fé ocorrem juntos. Aqui talvez seja um dos pontos que pode ter algum tipo de dificuldade. Eu creio que a maioria dos irmãos devem ter lido a apostila antes da aula, e eu quero que nós olhemos com bastante cuidado aqui nesse ponto. O arrependimento e a fé são apresentados nas Escrituras como aspectos interligados do ato de vir a Cristo. Não se trata de uma sequência linear, onde primeiro fazemos um e depois fazemos outro. Por que é interessante ressaltar isso? Porque dependendo da posição de quem escreve a sua teologia sistemática, vão dar um ponto ou outro. Eu creio que esteja aqui no slide, eu não sei exatamente quando vai aparecer,
Mas uma das teorias sistemáticas que eu estava consultando, o autor ele defende que a fé é praticamente a regeneração, né? Que a pessoa ela creu, ela nasceu de novo em consequência da fé e isso leva ao arrependimento. Nós já vimos na aula anterior que a ação da regeneração ela é monergística, ela é feita na força de um só, no poder de um só, que é o próprio Deus que vem e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo através do Espírito. Em vez disso, ambas ocorrem simultaneamente. Quando nos voltamos para Cristo para a salvação, estamos ao mesmo tempo nos afastando dos pecados dos quais buscamos a salvação. Aqui, o que eu acabei de comentar. Para alguns, a fé precede o arrependimento. Charles Riley afirma que a fé e a regeneração são basicamente o mesmo momento. Ou seja, quando se crê, passa a ser regenerado e isso implica em arrependimento. Tal como nós já vimos na semana passada, na semana retrasada, a regeneração é um ato de Deus. Portanto, o que se segue na conversão, o assunto dessa aula, é que a fé e o arrependimento são como se fossem duas faces de uma mesma moeda. Alguns autores tendem a falar de forma intercambiável, né? Nós temos a pregação de João Batista, arrependam-se e creem no Evangelho. Nós temos a pregação de Jesus, arrependam-se e creem no Evangelho. Nós temos a pregação dos discípulos, que alguns não falam nem da fé, falam só sobre arrependimento. E nós temos outras pregações que falam apenas da fé. E nós precisamos então perceber que é muito mais coerente de que essas duas situações aconteçam no mesmo instante. Elas são resultados da conversão. O homem vem, ele arrepende-se, tem fé, ou tem fé e arrepende-se, e ele então se converteu diante do Senhor. E algo que precisa ser taxativamente falado é que a conversão, sim, o homem está envolvido, porque é a resposta que vem ao chamado do Evangelho. O homem está envolvido, é a resposta. Por isso que nós não acreditamos que o homem seja apenas um robô. Não, ele está envolvido ali em responder diante do Senhor. Aqui, esse pequeno gráfico aqui está na apostila de vocês. Então, o não cristão, ele arrepende-se, tem fé, e ali ele se converte ao ouvir o chamado de Cristo através do Evangelho para vir até ele, né? E com isso ele abandona o pecado. Alguns pecados no sentido mais geral, o pecado no sentido mais geral será abandonado. E o homem ou a mulher que veio ao Senhor crescerão gradativamente em santificação, vencendo outros comportamentos pecaminosos que ainda tenazmente os assediam, conforme o texto de Hebreus nos diz. Quando alguém se volta genuinamente para Cristo, para a salvação, é necessário que ao mesmo tempo abandone o pecado que se apegava e afaste-se, acho que tem uma coisa equivocada aqui, dele a fim de voltar-se para Cristo. É contrário ao ensino do Novo Testamento sugerir que pode haver fé salvadora sem arrependimento do pecado. Além disso, a ideia de aceitar a Cristo apenas como Salvador e não como Senhor não encontra apoio. Tanto um quanto o outro não encontramos apoio, né? Não, eu quero apenas ser salvo. Ok. Não, mas eu não quero ser dirigido por esse Senhor. Eu não quero ter um Senhor. Eu quero só ser salvo. Não tem como. Eu vou seguir as ordens de Cristo, mas na minha própria força eu quero tentar me salvar. Também não tem como. As duas coisas acontecem juntas. A fé e o arrependimento. Não tem como ter Cristo como Salvador sem tê-lo como Senhor. Algumas pessoas têm já evangelizado da seguinte forma: você quer aceitar Cristo como seu Senhor? Já está tirando, às vezes, de falar Salvador, para que as pessoas não tenham a ideia equivocada. Eu creio que os dois nomes podem entrar no momento em que nós estamos conversando e evangelizando a pessoa, para dizer, olha, você vem a Cristo para recebê-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Implica em obediência e implica em perdão dos pecados. Não se pode depender de Cristo apenas para o perdão e rejeitar o seu governo amoroso sobre os que creem. Isso seria equivalente a dizer que foi salvo, mas que não há ou que não se quer a obediência ativa e intencional. Então nós temos que a fé e o arrependimento eles ocorrem juntos.
Não é possível acontecer apenas um, são diferentes da regeneração, e isso é a conversão. Reafirma, irmãos, que nós precisamos entender que a regeneração ela é um momento diferente, porque ela é obra de Deus através do seu Espírito, conforme João 16, versículo 8 diz, que o Espírito Santo seria enviado para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Até que o Espírito haja no coração da pessoa, trazendo a vida, vivificando, ele continua morto em delitos e pecados e segue a vida como se não estivesse acontecendo nada. Para que o homem consiga, então, responder em fé e arrependimento, a regeneração, tal como esse terceiro tópico aqui eu coloquei, ela precisa já ter acontecido. Então, são momentos distintos. Isso quer dizer que eles estão historicamente espaçados. A regeneração aconteceu em 2010 e a conversão aconteceu só em 2022. Não, não é isso que nós estamos falando. São momentos distintos, mas são atos consecutivos da graça do Senhor manifestada a nós através da sua palavra, através do seu Espírito que aplica em nós a regeneração. O arrependimento inclui mais do que uma mudança de mente. Alguns autores argumentam que o arrependimento do Novo Testamento significa apenas uma mudança de pensamento, sem envolver tristeza pelo pecado ou decisão de abandoná-lo. Alguns definem o verbo metanoeo como arrependimento. Na verdade, aqui é verbo, então seria arrepender. E, embora liste mudança de pensamento como um possível significado, não há exemplos no Novo Testamento que se encaixe apenas nessa definição. Então, aqui nós temos o gráfico que eu coloquei na apostila e coloco aqui no slide também. Esse gráfico é do software Logos Bible e ele traz essa dimensão aqui da palavra no idioma original. Então, aqui nós estamos vendo que o verbo que está bem aqui, ó, não sei se os irmãos conseguem ver o mouse bem aqui, ó. Esse verbo ele significa arrepender-se, ter uma mudança de si mesmo, que abandona as disposições anteriores e resulta em uma nova pessoa, um novo comportamento e um arrependimento sobre disposições e comportamentos anteriores. Então a palavra não fala somente de mudar a perspectiva ou mudar os propósitos, mas fala de uma mudança mais geral e não somente de mudança de mente. Se esses autores que o autor lista de que são pessoas que defendem que a mudança de mente pode acontecer sem uma mudança das perspectivas sobre o pecado, comportamento pelo pecado, ou abandonar o pecado, e ter uma familiaridade com uma vida devassa, é contrário completamente às Escrituras. Não são raros, nós vemos isso na mídia direto acontecendo, de pessoas que outrora estavam na igreja e agora estão no mundão aí, e dizem que não tem problema nenhum. Nós temos uma moça aí que já foi cantora gospel há um tempo atrás, Priscila Alcântara, que ela diz claramente que a vida dela com Deus continua da mesma forma e hoje ela está cantando funk, está fazendo uma pancada de coisa que outrora ela não fazia. Então dizer que é somente uma mudança, Deus quer só o meu coração, é outra justificativa que as pessoas dizem. Mas se o seu coração está demonstrando que você não tem fé nenhuma em Cristo, eu não sei se o coração vai ser suficiente, na verdade não será. Não será suficiente. Então, arrepender não tem a ver apenas com mudança de mente. Nós temos uma segunda palavra. Aqui eu mostro o gráfico geral das formas que foram utilizadas a mesma palavra no contexto do Novo Testamento, a forma que ela foi traduzida. Nós vemos aqui que nesse gráfico azul grande aqui embaixo, nós temos a maior quantidade de vezes que ela foi utilizada como arrependeram. Outras, arrepende-te, arrependido, arrepender-se. Ela foi utilizada nesse sentido. E existe o verbo arrepender, mostrado nos slides anteriores, no slide anterior, e existe o substantivo arrependimento, que é uma expressão mais corriqueira entre nós, até mesmo na palavra grega, que é metanoia. Essa palavra, ela é normalmente transcrita como mudança de mente. O sentido dela geral, a união das duas palavras, meta e noie, ela significa mudança de mentalidade, de mente. Mas não é somente isso, porque senão se torna algo muito simplório.
Olha o que o texto diz aqui, uma mudança do eu, coração e mente, que abandona as disposições antigas e resulta em um novo homem, novo comportamento, e arrepende-se sobre disposições e comportamentos antigos. Praticamente bem parecido que nós vimos no ponto anterior. E 100% das vezes que a palavra metanoia apareceu, ela é traduzida como arrependimento. Às vezes a gente fala metanoia, não tem problema, irmãos. É mais a questão de preciosismo com a pronúncia. Você pode dizer metanoia, não tem problema nenhum. Tá? Então, toda vez que essa palavra aparece, o Novo Testamento a traduz, os autores traduziram como arrependimento. Percebemos então que 100% das vezes ela é traduzida como arrependimento. Aqui eu trago uma citação do livro O Evangelho segundo Jesus, do MacArthur. E eu quero ler com os irmãos aqui rapidamente e nós continuamos em seguida. O arrependimento é um elemento vital da fé salvadora, mas nunca se deve considerá-lo como se fosse meramente um sinônimo de fé. A palavra grega para arrependimento é metanoia, que é derivada de meta depois e noie, compreender. Significa literalmente reflexão posterior ou mudança de mente. Todavia, o seu sentido bíblico não se restringe a isso. Como é usado no Novo Testamento, metanoia fala sempre de uma mudança de propósito e, especificamente, do abandono do pecado. No sentido usado por Jesus, o arrependimento é um chamado a repudiar a velha vida e voltar para Deus para ser salvo. Essa mudança de propósito é o que Paulo tinha em mente quando escreveu o arrependimento dos Tessalonicenses. Deixando os ídolos, vos convertertes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Tessalonicenses 1:9. Observe os 3 elementos do arrependimento: voltar-se para Deus, abandonar o erro e propor-se a servir a Deus. Nenhuma mudança de mente pode ser tida como verdadeiro arrependimento se não inclui todos estes 3 elementos. O fato simples, mas geralmente esquecido, é que a verdadeira mudança de mente irá necessariamente resultar numa mudança de comportamento. Arrepender-se não é simplesmente sentir-se envergonhado ou triste por causa do pecado, apesar de o arrependimento verdadeiro sempre envolver o elemento da tristeza ou do remorso. Trata-se de um redirecionamento da vontade humana, uma decisão propositada de abandonar toda a injustiça e, em seu lugar, buscar a retidão. Então, tem todos esses elementos envolvidos. O verdadeiro arrependimento mostra esse direcionamento intencional das nossas vontades sendo retiradas do amor ao pecado e sendo colocadas no amor e no serviço e na servidão ao Senhor. O chamado ao arrependimento é parte da proclamação do Evangelho. No Novo Testamento, Paulo resume seu ministério como testemunhar o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Atos 20, 21. O autor de Hebreus também destaca o arrependimento das obras mortas e a fé em Deus como doutrinas fundamentais na conversão. Embora muitas passagens enfatizem a fé como elemento necessário para a salvação, há outras que mencionam apenas o arrependimento, presumindo que a fé em Cristo está incluída para ser perdoado. Isso ocorre porque os autores do Novo Testamento entendiam que o arrependimento e fé genuínos são inseparáveis. Acontecem juntos e um por vez pressupõe o outro. Jesus disse que se pregaria o arrependimento para o perdão dos pecados em seu nome. E então, onde a fé salvadora está implícita no perdão dos seus pecados. Irmãos, algo bem simples. Eu gosto muito de uma perspectiva que diz o seguinte: quando nós vamos falar do evangelho para as pessoas, nós precisamos ter alguns pontos que eles são pilares. Né? Primeiro pilar, falar quem Deus é. Claro que nem sempre nós vamos dispor de um tempo relativamente grande para fazer uma exposição de 40 minutos, não é isso. Mas falar da grandeza de Deus, falar do problema do pecado, falar da resolução do pecado tido em Deus, falar do sacrifício de Cristo e falar da necessidade das pessoas se arrependerem e crer. A gente não deve parar apenas nesses relatos e não fazer o chamado das pessoas se arrependerem. Uma vez uma irmã aqui na igreja me perguntou se eu fazia apelo. Normalmente eu faço apelo durante a pregação. Enquanto eu estou pregando, eu chamo as pessoas a se arrependerem, eu falo para as pessoas entregarem a vida para Cristo, me coloco à disposição para qualquer eventual conversa posterior. Há alguns irmãos que gostam de fazer no final, né?
chama as pessoas, aquelas pessoas que querem entregar a vida a Cristo e tudo mais. Mas o que nós precisamos fazer é sempre apelar para que as pessoas venham a Cristo. Se você vai fazer isso num momento específico, no final do culto, durante a pregação, é uma decisão sua, mas a gente precisa salientar para as pessoas, olha, você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender dos seus pecados, precisa crer em Cristo, precisa entregar a vida a Cristo. É por isso que eu bato muito na tecla de que alguns evangelismos superficiais, na verdade, não são evangelismo, né? Eu vejo muito alguns vídeos de evangelismo criativo, procuro às vezes algumas coisas interessantes, e uma das coisas que eu mais vejo é as pessoas irem para semáforo, fazerem um grande cartaz assim, escrito Jesus te ama. E pronto. Na mente dessas pessoas, eles evangelizaram. Eu lembro de uma vez ter lido num livro que o pastor disse assim, olha, se você chega para alguém e diz assim, Jesus te ama, a pessoa vai dizer assim, poxa, que bom, eu também me amo muito. Jesus tem um propósito na sua vida, poxa, que bom, eu também tenho um propósito na minha vida. Então o evangelismo, a pregação do evangelho, ela requer que nós falemos sobre pecado, requer que nós falemos sobre a graça de Deus, requer que nós falemos sobre o sacrifício salvífico de Jesus na cruz e requer que nós chamemos as pessoas a entregar-se a Cristo através da fé e do arrependimento. O arrependimento está envolvido ali. João Batista falou, Jesus falou, os apóstolos falaram e nós precisamos também. Ah, mas isso é tão confrontador. Uma irmã uma vez chegou para mim e me disse assim, eu não consigo evangelizar as pessoas porque eu creio que eu estou incomodando elas. E eu lembrei de uma frase, uma carta que diz assim, olha, as pessoas passam a vida toda afrontando Deus, deixa que a palavra de Deus agora os confronte também. Então nós precisamos falar sobre a necessidade do arrependimento enquanto estivermos evangelizando as pessoas. Faz parte do assunto, faz parte da mensagem. Pedro, nos sermões do Pentecostes subsequentes, exorta as pessoas a se arrependerem e se converterem para receber o perdão dos pecados. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Olha só, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. Pedro não falou arrependam-se e tenham fé e creiam, porque a mensagem aqui estava implícita, de que no arrependimento envolve a fé e na fé envolve o arrependimento. Nós não podemos deixar esses elementos de fora. Atos 3, 19 e 20 diz, portanto, se arrependam e se convertam para que sejam cancelados seus pecados, a fim de que pela presença do Senhor, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. O autor de Hebreus também destaca o arrependimento das obras mortas e a fé em Deus como doutrinas fundamentais na conversão. Paulo também prega sobre arrependimento em Atenas, afirmando que Deus ordena que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam. Atos 17, 30. Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Arrependa-se do seu pecado. Você está morto em delitos e pecados. Claro que nem sempre nós vamos usar necessariamente a linguagem especificamente como está nas escrituras, nós vamos usar sinônimos, claro que nós não devemos suavizar ao ponto de perder a mensagem, mas nós vamos usar outras palavras, vamos falar sobre a realidade do homem sem Cristo, a realidade de que o homem está afastado de Deus. Em alguns pontos nós precisamos falar sobre como as escrituras ressaltam o relacionamento do homem para com Deus, Deus com o homem como um odiador de Deus, inimigo de Deus, morto em delitos e pecados, e tantas outras manifestações que a palavra de Deus diz que mostram essa severidade da situação do homem sem Cristo. E nós precisamos dizer, olha, você precisa se arrepender. Você precisa vir a Cristo, confessar o seu nome, confessar o seu pecado, abandoná-lo, crer no Senhor Jesus, arrepender dos seus pecados e seguir uma vida de obediência. Paulo destaca a importância do arrependimento que conduz à salvação. 2 Coríntios 7:10. E como a bondade de Deus visa levar as pessoas ao arrependimento. Romanos 2:4. Jesus também exigiu que as pessoas se afastassem dos seus pecados antes de segui-lo, seja com o jovem rico, seja com o Zaqueu, seja com a mulher samaritana junto ao poço. Nós vemos
como o Senhor Jesus conversa com essas pessoas e como fala ao coração dessas pessoas, e que alguns deles responderam e outros não. Alguns deles creram e outros não. Então nós temos aqui que o evangelismo sempre chama para arrependimento. Não falar sobre o arrependimento é perder parte da mensagem. Então nós perdemos parte do evangelismo. Precisamos falar de todo o conselho de Deus, tudo aquilo que envolve a necessidade. Se você fala para alguém que a pessoa é pecadora, mas não diz que ela precisa se arrepender desses pecados, você perdeu a mensagem. Jesus falou sobre arrependimento, os apóstolos também pregaram o arrependimento. O arrependimento e a fé sempre caminham juntos. Aqueles que se arrependem têm fé, e aqueles que têm fé se arrependeram. Um não pode acontecer sem o outro. Os dois próximos tópicos são mais curtos, então não se preocupem com o tempo, que nós já estamos caminhando para encerrar. As pessoas devem orar para receber Cristo. O costume de chamar as pessoas para orarem ou orar, para que orem para receber Cristo como Salvador e Senhor, é uma prática que recebe algum tipo de apoio das Escrituras, quando o texto lá de João 1, João 1, 11 e 12 e Colossenses 2,6 usam essa expressão de receber. Né? João 1, de 11 e 12 diz: veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. A fé envolve uma decisão. E expressar a decisão por meio de uma oração a Cristo pode ser uma forma natural de manifestar a tristeza pelo pecado. A decisão de abandoná-lo e a confiança em Cristo. Alguns irmãos, eu lembro que alguém recentemente me pediu apenas para eu falar diante da igreja que a pessoa entendia que tinha fé. Ela não queria vir à frente, ela não queria que eu orasse com ela, ela queria apenas que eu falasse diante da igreja que ela se entendia como alguém que tem fé em Cristo. Assim eu fiz. Assim eu fiz. Precisava, alguns outros irmãos queriam expressar diante da igreja a sua fé. E assim foi feito. Então, há situações em que nós vamos orar com as pessoas e há situações que nós não vamos orar. Nós vamos falar sobre aquela realidade, sobre a manifestação que a pessoa teve. Mas eu não creio que seja um problema. Enquanto você está orando com a pessoa, enquanto você está falando com a pessoa, você chamá-la, então, para uma oração. Né? Eu sei que na história do cristianismo recente tem muita aversão àquilo que as pessoas chamam de oração do pecador. Né? Ela tem um surgimento assim meio complicado, né? A prática que foi feita com os irmãos no tempo passado, mas principalmente para aquilo que nós vamos ver daqui a pouquinho, sobre uma confiança em demasiado que se colocam nessa oração. Né? Eu não estou falando que a oração não seja importante, mas quando a gente coloca a definição de salvação, porque eu fiz uma oração, enquanto que a vida não atesta mudança, porque eu fiz uma oração, eu sou salvo, aí se torna bastante complicado. É importante entender que a oração em si não é o que salva, mas sim a atitude do coração que ela representa. O momento em que uma pessoa decide expressar essa oração pode ser o momento da fé. Não é raro os pastores e líderes entenderem que o simples fato de alguém orar após o evangelismo significa que a pessoa creu. A fé verdadeira pode ter acontecido, pode não ter acontecido, pois nós sabemos e conhecemos pessoas que fizeram várias decisões por Jesus, aceitaram Jesus 500 vezes e hoje não estão mais na fé. E a gente é livre para fazer a seguinte constatação: será que o fruto que as pessoas estão apresentando agora não demonstra que aquela decisão ou aquele aceitar Cristo não foi verdadeiro? Irmãos, nós conhecemos e precisamos lidar com a seguinte realidade: as pessoas podem fazer a sua decisão ou o ato de aceitar Jesus por várias motivações e nem sempre é a motivação correta. Né? Eu tenho falado que eu não gosto, por exemplo, de fundo musical na hora da pregação, da hora da oração, né? Por quê? Porque pode criar um ambiente emocional para a pessoa, então, fazer a sua
sua confirmação de fé em Cristo. Eu não gosto, por exemplo, de certos, como eu posso colocar assim, para não parecer maldoso. Eu não gosto de certos evangelismos terroristas. Né? Olha, se você sair daqui agora e for atropelado ali fora, você não vai ter sido salvo. Né? A pessoa, não, peraí, então eu corro o risco de ser atropelado e ir para o inferno, então melhor aceitar Jesus aqui. Claro que existe, irmãos, e nós não precisamos, não devemos ser levianos com isso, momentos que as pessoas de fato fazem essa oração diante do Senhor como uma resposta verdadeira do coração. E a gente precisa lidar com essas circunstâncias, tanto da veracidade quanto da falsidade. Infelizmente, essas coisas acontecem. Nenhum ritual tem poder de salvar. Se segurar em rituais, tal como levantar a mão ou aceitar a decidir por Jesus, e a vida não apresentar mudanças, é indicação da falta de fé. Sabemos que essa santificação é progressiva e acontece em ritmo diferente para cada crente, mas a falta completa de mudança evidencia que o ritual anterior não teve validade. Eu lidei com uma pessoa recentemente que me disse assim, eu falei para a pessoa, olha, sua vida demonstra que você não crê. E a pessoa disse assim, não, mas eu já fiz uma decisão por Jesus. Quanto tempo atrás? Há muitos anos atrás. Mas você não vive nada daquilo que o evangelho requer. Não, mas eu já fiz a minha decisão. Ou seja, a pessoa está segura no rito e não na verdade espiritual de que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Então, cuidado para que nós não transformemos o rito como a porta de entrada para a fé de uma forma forçosa. A oração é boa como possível marcação de quando se recebeu Jesus, mas a oração em si não é a conversão. A conversão genuína sempre envolve fé e arrependimento. Por isso que é bom orar com aqueles que tiveram fé e arrependimento. Eu lembro de uma situação que eu vivenciei lá no sertão nordestino, na cidade de Barras do Piauí. No nosso segundo ano de estágio lá no Palavra da Vida, no Seminário Palavra da Vida, nós fomos mandados para uma comunidade chamada Mucambo, lá no interior de Barras do Piauí. E nós ficamos num lugar ali que nós tínhamos uma comunidade de mais ou menos 4 quilômetros, com em torno de 14, 15 casas. E nós visitamos todas essas 14, 15 casas nos 20 dias que nós passamos lá, gastando tempo com eles evangelizando. E eu lembro que uma senhora, Dona Antônia, ela chegou comigo e disse assim, meu filho, eu quero que você ore para mim, porque eu quero aceitar Jesus. Eu digo, Dona Antônia, sério? Eu disse, sério, meu filho, eu quero que você ore comigo, porque eu quero aceitar Jesus. Eu digo, prontamente, vamos orar. Orei com ela, falei ao Senhor da motivação ou daquilo que ela estava explanando para mim. Eu não sei que fim deu, né, essa situação, porque o local lá não tem igreja, nós tínhamos uma igreja que dava suporte àquela comunidade, mas ela foi taxativa comigo, meu filho, eu quero que você ore por mim, porque eu quero entregar a minha vida para Cristo, eu quero aceitar Jesus. Eu digo, então vamos orar, vamos orar. Vamos orar para que o Senhor, então, lhe receba, né, na sua graça, que a sua graça seja derramada sobre você, sobre a senhora, uma senhora de idade já, e que a senhora, então, tenha esse momento. Não raros momentos que os irmãos dizem assim, olha, minha conversão aconteceu em tal lugar, em tal dia, depois da pregação de tal pastor, então tem uma boa também situação de marcação temporal, isso é legal. E tem outras pessoas, por exemplo, que não têm ciência do momento em que necessariamente creram. Não tem ciência. Eu lembro que o meu avô pregava o evangélico para mim desde os meus 6 anos. E eu lembro que com 8 anos eu entendi a verdade do evangelho, mas foi numa pregação do meu avô. Eu não levantei a mão na frente da igreja, eu não fui à frente da igreja. Meu avô orou comigo ali e pronto, eu entendo que a minha vida espiritual aconteceu ali. Né? Eu acredito a minha salvação ao meu avô, no sentido de como meu pai da fé. Né? Então há momentos e momentos, e a gente precisa ter sempre sabedoria, e principalmente, irmãos, precisamos ter equilíbrio para que a gente não transforme esse momento legal, importante, bom, bonito, em
em um dogma, como eu recebi da pessoa. Não, o importante é que eu já fiz minha decisão. A vida está totalmente podre, está afastada da igreja, não tem nada de cristão na vida da pessoa, mas ela se segura no rito que ela cumpriu. Mas devemos tomar cuidado para não sacramentar a salvação. Jesus disse que conheceríamos as árvores pelos frutos. Disse também que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. O grande teste da veracidade da oração é a mudança de vida. Que feliz nós ficamos quando nós vemos que alguém vem a Cristo, ou reconcilia-se, ou crê em Cristo, e permanece progressivamente crescendo com o Senhor. Eu vivenciei algo na minha começo da minha vida adulta de um movimento em que foram batizados, não na Igreja dos Irmãos, eu fazia parte de outro ministério, foram batizadas, salvo engano, 12 pessoas. 12 pessoas foram batizadas. E somente uma permanece no caminho do Senhor, firme, forte, crescendo na graça e em maturidade diante do Senhor. Todo o resto não está. Todo o resto está perdidão no mundo aí, vivendo lá vida louca e não tem nada que demonstre aquilo que eles fizeram há uns 15 anos atrás. 15 anos é exagero, há uns 12, 13 anos atrás. Não tem nada que ateste na vida deles que eles passaram nem mesmo por essa demonstração pública de fé que é o batismo nas águas. E o quarto ponto, fé e arrependimento permanecem por toda a vida. A fé e o arrependimento são atitudes fundamentais que não se limitam ao início da vida cristã. Pelo contrário, elas devem continuar perceptíveis ao longo de toda a caminhada da vida cristã. Meus irmãos, uma coisa que nós precisamos nos atentar em nós mesmos é quando nós somos confrontados por alguma coisa. O que eu digo por alguma coisa, no sentido de que alguém veio conversar conosco para nos apontar um erro e nos mostrar a graça de Cristo para vencer aquele erro. Se nós somos pessoas de dura cerviz, que não aceitamos a repreensão e a correção, nosso arrependimento diário não está sendo exercitado. Se eu não aceito um irmão que está vindo, às vezes com todo cuidado, com mansidão, com doutrina, para me trazer a perspectiva de algo que está equivocado, eu preciso fazer um ajuste. Porque, meus irmãos, se eu não gostar de ser confrontado, como é que eu cresço? Como é que as pessoas vão me ajudar a perceber o erro? Como é que as pessoas serão utilizadas por Deus para me confrontar? E existe diferença entre afrontar e confrontar. Nós precisamos ter liberdade de confrontar-nos uns aos outros e de ajudarmos uns aos outros a crescer. Então, nós precisamos demonstrar perceptivelmente que nós estamos abertos à correção que vem do Senhor através da sua palavra pela vida de outros irmãos, né? Nós não esperemos um anjo aparecer, olha, você está fazendo coisa errada. Não, o Senhor utilizará os seus servos para isso. Jesus ensina seus discípulos a orarem diariamente pedindo perdão e perdoando as outras pessoas. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E isso implica em uma tristeza diária pelo pecado e o arrependimento genuíno diante do Senhor. João fala do arrependimento contínuo, afirmando que a confissão dos pecados leva ao perdão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A fé também é uma atitude que permanece. Paulo afirma que vive pela fé no Filho de Deus. Gálatas 2, 20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. O texto continua, mas eu quis colocar essa parte aqui mais específica. Portanto, a fé e o arrependimento são atitudes que devem ser cultivadas diariamente na vida cristã. Arrependimento diário é lembrado por nós sempre que praticamos do lava-pés no culto de comunhão. Nós falamos sobre isso quando nós estamos reunidos à mesa do Senhor e falamos de como o Senhor trabalha atualmente na vida da sua igreja para que ela possa vivenciar esse perdão e esse arrependimento e esse crescimento, essa santificação constante.
né? O Senhor disse a Pedro, olha, aquele que já se banhou precisa tão somente lavar os pés. E a gente precisa, então, praticar e exercitar isso nas nossas vidas e saber que o Senhor vai utilizar pessoas, o Senhor vai utilizar nossos irmãos, vai utilizar cônjuges, até mesmo filhos, para aqueles irmãos que são pais, são mães, para que possam mostrar para nós os nossos erros e mostrar para nós aquilo que nós precisamos crescer. Muito cuidado, irmãos, para nós não criarmos uma redoma de santidade extrema ao nosso redor, em que a gente não para nem para escutar a repreensão e já está respondendo na lata do outro, na bucha, com justificativas ou coisas do gênero. A gente precisa sim exercitar diante do Senhor a nossa humildade em ouvir a repreensão, em aprender com os outros e crescer. Eu creio que nós crescemos muito quando nós temos pessoas que conseguem chegar até nós e dizer, meu irmão, olha, eu vi esse comportamento aqui equivocado na sua vida e creio que você está errando nisso. E então o arrependimento vai ser praticado. A fé vai continuar sendo fortalecida e a gente vai continuar crescendo. Aí a gente vai participar da ceia, desse momento tão bonito, tão importante que da Igreja dos Irmãos que nós temos. E quando chega na hora de praticar, a gente não consegue. Parece que algo nos segura, a falta de humildade, um pensamento altivo sobre nós mesmos. Irmãos, não abandonemos isso. Abandonemos de fato para que o Senhor possa, então, cuidar das nossas vidas e continuar fazendo com que nós cresçamos a estatura de Cristo, né? Cresçamos em maturidade. E isso, pela graça do Senhor, Ele faz conosco através do seu Espírito, utilizando os nossos irmãos, numa leitura, num texto, numa conversa franca, num momento de confrontação, estejamos abertos para a correção, para a repreensão e para a correção que vem do Senhor. Então, a nossa conclusão. A conversão é marcada pela presença da fé e do arrependimento, o que implica em uma tristeza genuína pelo pecado, uma decisão intencional de abandonar o pecado e uma inclinação verdadeira em seguir os ensinamentos de Jesus e se submeter à sua soberana vontade. Há mais ou menos 2 semanas, eu vou concluir aqui e vou já falar sobre isso. Então, na semana que vem, se Deus nos permitir, nós trabalharemos a justificação e a adoção. Então, dou por aqui encerrada a nossa aula e nós continuaremos, então, a semana que vem, se assim Deus nos permitir.